Eu sei que você conhece os 7 pecados capitais. Agora, e as 7 virtudes opostas a cada pecado? Você conhece? Então, vamos conhecer. Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira. Eu quero hoje falar para você sobre os 7 pecados capitais e também sobre as virtudes opostas a cada pecado capital. Nós, infelizmente, temos a tendência ao pecado, que no Catecismo da Igreja nós vamos aprender que esse nome se chama concupiscência. Ou seja, uma queda, um desejo, algo que é prazeroso a nós, que é o pecado. E existe também os 7 pecados capitais. Os pecados capitais são pecados que, quando cometemos, nos ligam a outros pecados. E essa ligação faz com que nós nos tornemos viciados. Um outro nome também para os 7 pecados capitais é exatamente esse, os 7 vícios capitais. E esse nome tem tudo a ver com a realidade dos 7 pecados capitais. Como eu falava, quando cometemos um desses pecados, nós automaticamente vamos sendo lançados a outros pecados. Por exemplo, uma pessoa que é gulosa, ela é tendenciosa à luxúria. Tá aí, uma das coisas que a gente pode começar a cuidar em nós. Aqueles que são tendenciosos à gula, no comer, no beber, eles também têm tendência à luxúria. Por quê? Existe uma relação, nesse caso, com o prazer. Ok? Então vamos lá. Quais são os 7 pecados capitais? Eu sei que você sabe, já vou pedindo, coloca aí nos comentários, aproveita, deixa o seu like e também já compartilhe esse vídeo com os seus conhecidos. Bom, são 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e a preguiça. Alguns vão se identificar mais com um desses pecados, outros talvez falem assim: Léo, pecado X eu nem cometo com tanta facilidade, agora pecado Y, nossa, eu cometo com tanta frequência, é muito complicado para mim. Mas olha, a soberba é, sem dúvida, um dos grandes pecados da humanidade, de todos nós. Já é o pecado lá, o erro dos anjos, né? O Lúcifer não quis se humilhar e servir a Deus, olhou para si e quis fazer a sua vontade, e não mais a vontade de Deus. E toda vez que cometemos algum pecado hoje, desde Adão e Eva, voltamos também à soberba. Por quê? O pecado da soberba, do orgulho, é uma revolta, é uma revolução contra Deus, contra a nossa própria natureza. Ou seja, toda vez que pecamos, tanto quanto Lúcifer foi um revolucionário no céu e se afastou de Deus, toda vez que pecamos, também nos tornamos um revolucionário contra a vontade de Deus. Dizemos não para Deus. Logo, o orgulho é esse amor próprio que vai nos direcionar para nós mesmos e um afastamento de Deus. Um afastamento até mesmo do próximo, de amar o próximo. Nós só amamos e respeitamos o próximo se esse próximo me dá algo que me interessa. Esse é o sentimento do orgulhoso. Esse é o sentimento daquele que possui o pecado da soberba, daquele que, das vezes que nós cometemos esse pecado. A avareza é um outro pecado muito frequente hoje. Hoje nós estamos na era do materialismo. E o materialismo, nós vamos entender que toda vez que nós pensamos em comprar algo, também ele tem um pouco da avareza por trás. A avareza é, sim, aquilo que nós chamamos de pão duro, mão fechada. O pessoal até brinca, se botar um sorrisal na mão de uma pessoa que é avarenta e mergulhar essa mão numa água, esse sorrisal vai sair seco, porque a pessoa não abre a mão para nada, de tão pão duro que ela é.
Esse é o avarento, a pessoa que não se importa com o outro, mas quer somente a si. Quer somente as coisas para si. Não compartilha, não ajuda, mas tem tendência a acumular coisas. E na era do materialismo, como falava, é uma pessoa avarenta, ela vai querer consumir constantemente e assim vai buscar a sua felicidade no consumo, ou seja, no consumo de bens materiais e às vezes até mesmo no consumo de outras coisas, não só dos bens materiais, mas outras coisas que podem tornar a vida dela prazerosa ou até mesmo o poder. Uma das questões que está por trás do orgulho e da avareza também é o desejo de poder. A pessoa quer ter poder, se sentir poderosa, tá certo? E a luxúria. Uma outra tendência atual, além do materialismo, é o hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Tá vendo como uma coisa está ligada à outra? Uma pessoa que é poderosa, que passa por cima de todas as coisas, quer somente agradar a si, é soberbo, é egoísta, é orgulhoso, ela pode ser também avarenta, ou seja, quer os bens materiais para si. E agora, a luxúria não está relacionada com os bens materiais. Muitas pessoas acham que a luxúria ela tem relação com os bens materiais, por causa do luxo, tá certo? Algumas pessoas acham que a origem da palavra luxúria tem a ver com luxo, mas não. A luxúria ela tem a ver com o desejo pelo sexo, pela relação sexual. Logo, se na avareza há a tendência pelos bens materiais, na luxúria, o desejo aqui não é pelos bens materiais, mas pelo o bem que o outro pode me dar sexualmente. Tá certo? Na luxúria, a natureza sexual ela é desordenada. Na luxúria, nós vamos ver que o hedonismo é algo muito presente. É algo muito presente nessa perspectiva sexual. E aí você vai também encontrar na luxúria uma tendência ao egocentrismo. Nós muitas vezes vamos falar e ouvir por aí de relacionamentos tóxicos. O relacionamento tóxico tem a ver com algumas coisas. Duas delas é a soberba e a luxúria. Porque uma pessoa soberba e uma pessoa voltada à luxúria, ela quer somente saciar aquilo que são suas tendências. Quer somente saciar os seus próprios benefícios. Quer somente saciar aquilo que ela quer. Ela não está pensando no outro, só pensa em si próprio. Tá? A ira é uma raiva intensa e também desordenada. Lembrando, todos os pecados é uma desordem. Tá? Então, todos os pecados é uma desordem. Quando nós falamos de pecado capital, são os pecados cabeças, aqueles pecados principais que vão proporcionar outros pecados. Então, nós falamos de uma desordem máxima, tá certo? Então, a ira, ela é a raiva desordenada. Quando nós perdemos a paciência, quando nós somos violentos na fala, no pensar, no agir. A violência é algo também muito presente hoje. Existem pesquisas, até mesmo pela própria Igreja Católica, que fala que 3 coisas são muito vendidas na internet, frequentemente. O comércio, o materialismo, no caso, o materialismo em si, o sexo e a violência. Essas 3 realidades são muito presentes na nossa vida, infelizmente. E que nós, infelizmente, consumimos isso com muita facilidade. São geradores de prazer. São geradores de prazer. Hoje conversava com uma amiga e ela falava: Léo, você tem que continuar com o seu canal, porque o seu canal está indo contra a maré. Por quê? O que ela estava querendo dizer? Se eu falasse, por exemplo, de uma dessas 3 questões,
se eu falasse do materialismo, do hedonismo, do sexo, se eu vendesse isso, se eu vendesse o materialismo, se eu vendesse o hedonismo, ou se eu vendesse violência, sem dúvida, o canal iria bombar rapidamente. Mas nós aqui queremos falar de algo maior do que isso. Por isso, conhecer os 7 pecados capitais é muito importante. Outro pecado é a gula. Como eu falava, há uma ligação da gula com a luxúria. Porque o que está por trás da gula, a desordem, também está relacionada ao consumo excessivo. Nesse caso, de alimentos e de bebidas, ok? Há uma desordem aí. E também, assim, a gente pode falar sobre gula quando nós falamos, claro, principalmente em questão de alimentos e bebidas, mas também quando falamos em relação a consumos desordenados, tá? Há vícios, por exemplo, de celular, videogame, séries, filmes, coisas que geram prazer, tá? O que está por trás da gula é o hedonismo, da mesma forma que está por trás da luxúria também é o hedonismo, o prazer pelo prazer. A inveja é o desejo ressentido pelas boas qualidades ou sucesso alheio. É quando eu sinto raiva, sinto uma fúria interior pelo sucesso do outro. Eu olho que a pessoa, por exemplo, uma amiga nossa nesses dias ganhou uma rifa. Obviamente fiquei muito feliz, principalmente porque eu a conhecia. E aí que tá. Pode acontecer de, às vezes, a gente vendo o sucesso do outro. Puxa, eu queria ter ganhado. Claro que eu queria ter ganhado, mas a questão é que eu preciso também me alegrar porque ela ganhou e não eu. Gerou um benefício para a vida dela. Então tem que ver o bem da ação. A pessoa com inveja, ela não vê o bem, ela vê um mal, sente raiva e tenta até mesmo gerar um prejuízo à pessoa, tá? O invejoso, além de sentir um ressentimento com o bem do outro, ele quer destruir esse bem. E por último, a preguiça. A preguiça é quando a gente tende a uma relação viciada na falta de interesse, na falta de perspectiva, de objetivo, de realização de sonho. É uma falta de motivação de agir, tá certo? Falta de motivação de agir. Existe uma diferença entre preguiça e procrastinação. É claro que a procrastinação vai partir desse pecado capital, que é a preguiça, perdão. Mas há uma diferença. O preguiçoso é aquele que não faz nada. O procrastinador, ele começa, mas para. Ou até mesmo deixa para depois. Ele se planeja, organiza e procrastina. Deixa para depois. Ambas as realidades não vão terminar o objetivo. Não vão terminar a realização de algo. O grande problema da preguiça é que o preguiçoso, ou o procrastinador, ele não vai realizar nada. Diante da dificuldade, ele vai parar. Diante de uma dificuldade, de um sofrimento, se algo gera sofrimento para ele, ele para. Ele não vai realizar. E aí, nós podemos pensar, diante desses 7 pecados que nós já trabalhamos, o orgulho ou soberba, a avareza, luxúria, ira, gula, a inveja, a preguiça, qual desses pecados que nós cometemos muito? E aí faça também um exame de consciência, para que você possa pensar e tentar mudar um pouco a sua vida. E os remédios para cada um desses pecados? Obviamente, a soberba. Qual o remédio para a soberba? Humildade. A humildade, lembramos aí, Eva, ela é a mãe da perdição. Maria, a mãe da salvação. Em Eva, você vai ver a soberba.
o orgulho. Em Maria, a humildade. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, a vossa vontade, a vontade de Deus que se realiza em minha vida. Então, a humildade é, sem dúvida, contrária à soberba, contrário ao orgulho. Portanto, é muito importante que nós possamos trabalhar em nós a humildade para que possamos vencer a soberba. Olha só o que eu estou propondo. Não é combater a soberba, é adquirir a humildade. Para que nós possamos vencer os pecados capitais, é necessário que nós possamos ir no caminho contrário a eles. Ao invés de lutar contra a soberba, adquira a humildade. Ao invés de lutar contra a avareza, adquira a generosidade. A generosidade, então, é a virtude que vai ajudar aqueles que possuem avareza, aqueles que são mão de vaca, como a gente estava brincando. A castidade é a virtude contrária à luxúria. Então, viver um coração puro, casto, evitar tantas coisas que vai sujar o nosso coração, a nossa mente, que vai nos levar a tantos problemas e até mesmo a ofensas à castidade. Castidade é a necessidade, é a maneira correta que um cristão vive a sua sexualidade. É uma entrega não para si próprio, mas a Deus e ao outro. É um esvaziamento de si para amar inteiramente o outro. A castidade não está só relacionada à relação sexual, mas a castidade está relacionada ao amor, tá? A castidade não está só relacionada ao prazer, mas a castidade está relacionada ao amor. A luxúria, ao contrário, não está relacionada ao amor, somente ao prazer. Prazer pelo prazer. Seguida, contrário à ira, a paciência. E aí nós precisamos, então, aprender a tolerância, aprender a controlar as nossas emoções diante de adversidades, de problemas, de pessoas difíceis. Santa Teresinha do Menino Jesus, História de uma Alma, que é o livro que nós estamos lendo nesse mês de janeiro, vai nos ensinar muito a trabalhar exatamente isso. Diante de uma pessoa que a gente tem dificuldade, como agir? Amar. Amar a pessoa. E aprender a ter paciência. Tá certo? A temperança é contrário à gula. E o que é a temperança? É a moderação e o equilíbrio na busca por prazeres. A gula, o guloso, com a pessoa que possui luxúria também, a tendência à luxúria, ele vai buscar o prazer pelo prazer, como falava. Logo, a temperança é a virtude necessária, é moderar a busca dos prazeres, tá certo? Uma vida equilibrada. A caridade, ao invés da inveja. O invejoso, ele ama a si e odeia o sucesso do outro. A caridade é a alegria pelo bem alheio e a disposição para ajudar. O quanto que a gente precisa se alegrar porque o outro conquistou, cresceu. E não só isso, ajudar a outros a crescerem, a se encontrarem com Deus, a crescerem também nesta vida. Caridade. E a diligência, que é o contrário de preguiça. O diligente é aquele que busca se esforçar para vencer a preguiça, as suas dificuldades. É assim que nós vamos lutar contra os 7 pecados capitais, direcionando o nosso coração para Deus, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e a vinda do Espírito Santo sobre nós. Desta forma, iremos adquirir muitas virtudes e assim vamos nos afastando cada dia mais do pecado e tornando o nosso coração igual ao coração de Deus, igual ao coração de Cristo. Um coração aberto para o amor. Busque viver as virtudes contrárias aos 7 pecados capitais.
humildade, generosidade, castidade, paciência, temperança, caridade e diligência. Esse é o canal Na Leitura e eu peço a você que possa deixar o seu like e também divulgar esse vídeo para muitas outras pessoas. Nos ajude a crescer e a bater a nossa meta inicial de 1000 inscritos. Nos ajude aí. Vamos lá. Fique com Deus. Na leitura.